Boa noite. Um Brasil dividido jogou para o segundo turno a decisão sobre quem vai governar o país. Lula pelo PT ou Alckmin pelo PSDB, dois partidos que polarizaram as eleições e se confrontaram muito mais pelos ataques e acusações do que pelas ideias de governo. Durante mais de 2 meses, numa campanha envenenada por escândalos, quase 20 mil candidatos correram atrás do voto do eleitor em todo o Brasil. Atacaram a corrupção, defenderam a ética, falaram em mudar o país. Que Brasil está saindo das urnas e qual a nova correlação de forças no Congresso Nacional, que nos últimos 2 anos viveu os piores escândalos da história do Legislativo brasileiro? Esses são os temas do debate hoje aqui no Roda Viva. Um programa especial que reúne parlamentares governistas e de oposição que estiveram no centro dos combates nas sucessivas crises políticas e criaram, e ainda criam, e certamente vão criar, a campanha do segundo turno que começa logo em seguida. O debate político ganhou componentes novos com a eleição de ontem. 2 dias antes, Luiz Inácio Lula da Silva mantinha o favoritismo e a chance de ganhar no primeiro turno, apesar dos pontos que vinha perdendo. Na véspera, chegou na condição de empate técnico em relação aos votos de todos os outros candidatos. Na apuração, veio a surpresa do segundo turno. Na apuração final do Tribunal Superior Eleitoral, Lula ficou com 48,61% dos votos, pouco menos de 1,5 ponto percentual do que precisava para se eleger, o que garantiu a ida do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, para o segundo turno. Alckmin ficou com 41,64% dos votos. Das 5 regiões do país, Luiz Inácio Lula da Silva liderou em 2. Venceu na região Norte e no Nordeste. Na região Sudeste, ganhou em 3 estados importantes, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas a grande votação em São Paulo fez com que Geraldo Alckmin liderasse a votação no Sudeste. O candidato do PSDB ganhou também no Centro-Oeste e no Sul do país. Bem, na eleição para governador, 10 estados vão realizar o segundo turno. Nos outros 17, incluindo o Distrito Federal, a eleição foi definida ontem. PSDB, PT e PMDB ficaram na frente. O PSDB fez 4 governadores, Roraima, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo. O PT também fez 4, Acre, Bahia, Piauí e Sergipe. 4 também foram eleitos pelo PMDB, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. O PSB elegeu 1 no Ceará, o PFL 1, o do Distrito Federal, e o PPS 2 em Rondônia e Mato Grosso, e o PDT 1 no Amapá. O quadro importante que pode modificar a relação de forças no Congresso Nacional diz respeito às novas bancadas dos partidos no Congresso, na nova composição da Câmara de Deputados e também do Senado, onde o PFL foi o maior vitorioso, o PMDB quem mais perdeu. A maior bancada no Senado Federal vai ser formada pelo PFL. O partido que atualmente tem 16 senadores ganhou mais 2 e vai ficar com 18. O PMDB terá 7 senadores a menos. A bancada atual cai de 22 para 15 na próxima legislatura. O PSDB também perdeu, mas bem menos. Tem atualmente 16 senadores e deve ficar com 15 a partir de 2007. O PT também perdeu 1. Dos atuais 12 senadores, vai ficar com 11. Mas a alteração de mais impacto está na Câmara dos Deputados, onde o PMDB é o grande vitorioso. Elegeu o maior número de deputados federais, passando das atuais 75 para 89 cadeiras. Em segundo vem o PT, que fez a segunda maior votação. Sai dos atuais 88 para 83 deputados, mas encolheu em relação ao início da legislatura, quando elegeu 91 deputados federais. PSDB e PFL ficaram iguais, 65 deputados cada, mas também diminuíram de tamanho. O PSDB tem 70 deputados atualmente e o PFL 84. É na articulação dessas forças e do restante dos partidos menores que governistas e oposição vão se debater daqui para frente. Bom, e também vão se debater daqui para frente, a partir de agora, no Roda Viva, 2 bancadas de parlamentares, uma governista e outra de oposição, senadores e deputados dos 4 principais partidos que têm ocupado lugar de destaque no debate político nacional. Nossos convidados são Arlindo Chinaglia, deputado federal pelo PT de São Paulo e líder do governo na Câmara, Álvaro Dias, senador pelo PSDB do Paraná, Ideli Salvati, senadora pelo PT de Santa Catarina e líder do partido no Senado, José Carlos Aleluia, deputado federal pelo PFL da Bahia, Eunício Oliveira, deputado federal pelo PMDB do Ceará, parte da base de apoio do governo, e Osmar Serralho, deputado federal pelo PMDB do Paraná. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando com seus desenhos os flagrantes e os principais momentos do programa.
O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. E você pode participar do programa, aliás, deve, pelo telefone 0 operadora 11 3677 1310, 3677 1310. Se preferir o fax, 3677 1311. Pela internet, você pode acessar o próprio site do programa, www.tvcultura.com.br/Roda Viva e mandar o seu e-mail. Bem, boa noite. Eu queria começar, antes da gente botar o circo para pegar fogo, com a avaliação que vocês fazem, os senhores e a senhora fazem, sobre o resultado eleitoral, não especificamente na campanha presidencial, que afinal de contas vai para o segundo turno, mas que cenário é esse que se desenha no Congresso Nacional? Porque para a gente que não é integrante do Congresso, não dá para entender direito o que aconteceu, né? Houve mudanças para lá e para cá, mas não está claro quem ganhou e quem perdeu. Eu começaria pela senadora. Bom, primeiro, meu boa noite, Marcum, aos debatedores e aos telespectadores que nos acompanham neste Roda Viva importante, né? Um Roda Viva de dia seguinte de todo esse cenário. A Câmara sofreu uma modificação bastante significativa. O Senado não, porque até nós tínhamos apenas 1/3, né, das cadeiras do Senado. E ainda temos que aguardar um pouco ainda questões de segundo turno, até porque tem parlamentares, tem senadores que estão, né, participando no segundo turno. Então, nós vamos ter que ainda aguardar um pouco. Mas acho que a correlação tem uma pequena modificação. O Senado sempre foi, né, desde o início do governo Lula, um ambiente onde a oposição teve uma presença mais forte, mais marcante pelas lideranças e até pela correlação de forças, né, que estão colocadas. E eu acho, a não ser que nós tenhamos alguma modificação, que nós vamos ter um pequeno agravamento, né? A não ser que o resultado das eleições, que foi bastante contundente para determinadas lideranças da oposição, né? Eu acho que o resultado no Amazonas deve afetar o Arthur Virgílio, na Bahia, o ACM, o próprio Tasso Gereissati no Ceará, pode ter alguma, né, configuração diferenciada. Então, no Senado, nós vamos ter que aguardar um pouquinho e ver como é que essa correlação vai se acomodar agora depois do segundo turno. A Câmara não. A Câmara acho que teve uma modificação significativa, né? Praticamente quase metade da Câmara teve figuras novas entrando, algumas polêmicas, né? Outras que... mas as bancadas praticamente teve uma pequena alteração ali entre PMDB e PT. Como o PMDB tem uma composição que às vezes é mista, né? Então, na continuidade do mandato do presidente Lula, precisaríamos fazer uma radiografia mais clara, né, de quantos serão os que vão dar sustentação para o segundo mandato do presidente Lula. Então, esta é a minha avaliação neste momento. Ok, Álvaro Dias. Boa noite, Marcum. Obrigado pelo convite. Eu prefiro fazer uma avaliação sobre o conceito do novo Congresso, já que a senadora Ideli falou da correlação de forças, né? Nós vimos um cenário contraditório na sociedade. Parcela ponderável da sociedade, indignada, em razão dessa tragédia ética que vivemos, né? E, sobretudo, porque a grande imprensa brasileira colocou o Congresso Nacional mais próximo do cidadão. E ele teve a oportunidade de acompanhar efetivamente a postura de cada parlamentar. Então, esta parcela, eu não saberia informar aí o percentual dela, indignada, procurou separar o joio do trigo e promover uma limpeza na política. Mas há, surpreendentemente até, uma parcela também significativa da população como se estivesse anestesiada, contemplativa, indiferente diante desse quadro, e mandando de volta para o Congresso Nacional parlamentares acusados de corrupção e denunciados, inclusive. Portanto, nós vamos ter um Congresso ainda contaminado pela corrupção. Isso é mais importante do que a correlação de forças que se possa estabelecer. E nós vamos viver ainda, por um bom tempo, a crise política de forma intensa. As investigações não se esgotaram, elas prosseguirão. O julgamento ainda não houve. Há julgamento político no Congresso e o julgamento do Poder Judiciário. Então, a crise política continua viva, está sobrevivendo. E o Congresso vai ter que ter uma postura de respeito à sociedade. Eu imagino, diante desse quadro, a importância do presidente da República.
um presidente da República com postura ética, com autoridade moral, para mobilizar as forças no Legislativo e conduzir o processo de mudança, o processo de julgamento político e depois, é claro, as reformas que são absolutamente imprescindíveis para o país sair desse atraso. Arlindo Chinaglia. Boa noite a todos. Não, primeiro que eu penso que nós não podemos fazer uma análise ahistórica, porque se nós formos analisar a contaminação do Congresso, nós teremos que recuperar outros momentos. Por exemplo, no Senado, alguns senadores renunciaram aos seus mandatos por terem violado o painel do Congresso. Um se elegeu novamente senador, o outro se elegeu deputado federal, e o que se elegeu deputado federal agora se elegeu governador no primeiro turno em Brasília. Ou seja, evidentemente que se nós formos trabalhar por aquilo que são as nossas opiniões a respeito de outros parlamentares, nós podemos correr o risco de negar o próprio processo democrático, ou seja, o aperfeiçoamento ele é permanente. Quando alguém é conduzido, aquilo foi a vontade popular. Eu posso não concordar, eu posso discordar, eu posso ter restrições políticas, ideológicas. Agora, eu acho que ou se muda então as regras e fala, olha, quem estiver envolvido, por exemplo, renunciou, não pode se candidatar. Quem for cassado nunca mais pode se candidatar. Eu acho que aí nós poderemos, enquanto Congresso, quem sabe aprimorarmos as regras para que, digamos, nós coletivamente, e não porque qualquer um de nós queira, fazer com que, digamos, a representação de fato fique no nível que o povo merece. Por que eu faço essa observação? É porque eu acho um pouco temerário. A conquista da democracia do Brasil, pós-golpe 64, ela exigiu esforços coletivos, e aí eu prezo muito, portanto, e aqui todos prezamos, o processo, e, portanto, quando as urnas falam, ali, evidentemente, que encerrou um ciclo, o que não significa, aí eu concordo com o senador, que os debates deverão continuar, né? Ainda que em pleno, digamos, segundo turno, evidentemente que me atrai mais o debate de projetos de concepção do Estado, né? Quem defende privatização, por que sim, por que não? Né? Afinal, se alguém fala, nós temos que cortar os gastos do Estado, pois então vai apontar qual é o programa social que eventualmente vai ter que ser cortado, né? Ou fala, olha, o Brasil tem uma política econômica conservadora. Pois bem, então qual é a proposta real? Porque o que eu vejo no debate da política econômica é que se compara o Brasil com a Argentina, o Brasil com o Chile, o Brasil com a China, o Brasil com a Índia, o Brasil com a Rússia, mas não comparam o Brasil com o Brasil. Então eu acho que nós temos que discutir o endividamento que aconteceu no país, nós temos que discutir, porque, veja, o Brasil investe muito pouco no desenvolvimento, queremos mais, então vamos investir, digamos, 5%. Qual é o mecanismo para investir 5% para gerar mais emprego em consequência do desenvolvimento econômico? Então eu acho que nós, no Congresso Nacional, ainda, digamos, nesse fim de legislatura, nós podemos fazer avançar, tanto preparando por aquilo que eu creio deverá ocorrer, finalmente, né, uma reforma política que mereça o nome, como também, quem sabe, o Congresso, nas suas matizes políticas, possa dar a sua contribuição para problemas graves que o país enfrenta. Ok, aleluia. Olha, Paulo, coisa mais importante, bom, boa noite para todos, coisa mais importante que ocorre nesta legislatura, que vai se iniciar o próximo ano, é a cláusula de desempenho. Nós agora temos 7 partidos e certamente outros vão se arrumar. Ninguém sabe como, mas vão se arrumar. Mas 7 partidos atingiram a cláusula de desempenho. São o PFL, PMDB, PSDB, PT, PPS, PSB e PDT. Esses partidos terão representação, terão espaço na divulgação, portanto, são importantes. Isso vai facilitar a organização da vida congressual. Embora entendemos que o Congresso que sai das urnas não é melhor do que o Congresso que sai agora no dia 30 de janeiro, porque o sistema eleitoral, o sistema político precisa ser reformado. E aí parece que tanto os senadores
a senadora e o senador que falaram, quando o deputado concorda em fazer a reforma política. Nós estamos vivendo numa fase em que todos concordam em fazer a reforma política, ninguém sabe qual é a reforma política e não se aprova a reforma política. Existem, por exemplo, coisas absurdas como a coligação nas proporcionais, que faz com que o partido, meu partido, por exemplo, no meu estado, nós fizemos 18, mas ficamos aí com 12, 13, porque os outros partidos que entram para ceder espaço para a televisão terminam elegendo deputados com os votos do partido. Portanto, acho que na organização do Congresso nós temos apenas a grande novidade é que temos a cláusula de desempenho e, por emenda minha, o regimento da Câmara estabelece que as posições nas comissões serão definidas em relação ao que saiu das urnas. Isso é muito importante, porque até este ano, o que valia era o resultado do que se acomodava depois nas barganhas e trocas que ocorriam no mês de janeiro e fevereiro. Isso vai desaparecer. Evidentemente, vão haver trocas partidárias, mas vai deixar de haver a compensação, apenas para formar, talvez a maioria, o governo faça. Eu, como estou raciocinando com o governo do meu candidato, Geraldo Alckmin, acho que ele não terá dificuldade com esse arranjo que aqui está em formar uma base de sustentação. Terá muito mais facilidade de fazer uma base de sustentação do que terá o partido, a continuação de um governo que já começa envelhecido, que é o governo do presidente Lula, o eventual segundo governo do presidente Lula. Eunice Oliveira. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, desculpe a voz aqui, mas eu queria saldo ainda começar... de campanha. É saldo de campanha. O saldo de campanha ficou assim. Eu queria começar concordando com o Álvaro, quando ele diz que nós, lamentavelmente, vamos voltar para um Congresso Nacional ainda cheio de mazelas, ainda com pendências dessa legislatura que talvez não termine nessa legislatura e se estenda para a próxima legislatura. Eu sou daqueles que entende que o Congresso Nacional há o debate político. E no debate político, acho que nós, inclusive nessas reformas que nós todos defendemos, concordamos, e como disse o deputado Aleluia, ainda não sabemos qual a reforma que nós precisamos fazer, mas nós não temos dúvida que o PMDB que sai desse processo político extremamente fortalecido. Nós saímos da eleição passada de 74 deputados para 89 deputados. Nós saímos de uma bancada de governadores, de 6 governadores, nós já elegemos 4 e temos 6 na disputa, devemos fazer, se Deus quiser, todos vão fazer um número de 10 governadores. Então, o PMDB sai fortalecido nessa proposta e desde o tempo em que cheguei à Câmara de Deputados, como deputado e depois como líder do partido, nós sempre defendemos que é necessário e urgente a questão da reforma política. Nós precisamos fazer as reformas no Congresso Nacional, a reforma tributária, mas precisamos fazer a reforma política. Ela é extremamente importante e essencial para que a gente possa, dentro do Congresso Nacional, para que a sociedade possa respeitar os parlamentares, para que esses parlamentares também respeitem a sociedade. Existem os casos em que parlamentares que foram eleitos agora, domingo passado, quer dizer, ontem, o resultado ontem à noite, e talvez antes da própria diplomação, já tenha deputado trocando de partidos. A emenda do deputado Aleluia é extremamente saudável, porque acaba com a barganha política. Eu acho que a cláusula de barreira fortalece o Congresso Nacional, moraliza a vida política brasileira. Portanto, eu acho que se a gente fizer a acomodação de forças e raciocinar em termos de país, nós vamos juntos fazer essas reformas que o Brasil e a sociedade tanto almejam. Osmar Serralho. Boa noite, Marcum, boa noite, debatedores. Eu participei da Comissão da Reforma Política e, lamentavelmente, uma das primeiras decisões que nós tomamos na Câmara, e eu fui perdedor, foi a que limitou a discussão e até a sequência de todo o nosso trabalho, no sentido de que nós nos deveríamos conter a modificação em ordem infraconstitucional. Ou seja, primeira decisão, excluímos a possibilidade de discutir as consequências da infidelidade partidária, voto distrital, enfim, aqueles princípios que estão postos na Constituição, de forma que o afunilamento conduziu a essa lei que, de alguma maneira, melhorou, sim, a campanha e deu uma conotação diferenciada ao abuso de poder econômico, enfim, aquele
quadro aplicado à campanha atualmente em vigor. Eu queria recuperar alguns assuntos que aqui foram postos. Por exemplo, definir o quadro hoje, da composição, da estruturação do Congresso, mas mais de tudo da Câmara, é muito difícil, até a partir do que o deputado Aleluia colocou, no sentido de que nós temos coligações na eleição proporcional. Ou seja, nós temos deputados que nós não temos a menor noção de qual é a sua concepção enquanto ajuste, situação, oposição, enfim, como se estruturarão e como se colocarão diante do governo vigente, do governo que, na sequência, advirá. Então, hoje, é uma hipótese, é uma elucubração discutir-se quem terá maioria ou quem terá minoria, exatamente porque nós não sabemos o quadro. E aí vem aquilo que o deputado Eunício fez referência. Se hoje à noite eu quiser mudar de partido, eu posso mudar sem consequência nenhuma, praticamente. Isso vai acontecer, tem acontecido historicamente. Exatamente porque os nossos parlamentares não têm, em parte, evidentemente, uma ligação muito forte com os partidos políticos, que é outra das coisas que nós precisamos urgentemente dentro da reforma política sedimentar. Enfim, eu acho que há uma expectativa enorme em torno desse novo quadro, um quadro que nós esperávamos que fosse diferenciado, até a partir de tudo aquilo que nós evidenciamos. Eu não tenho muito histórico, porque eu estou na segunda legislatura, mas o que se diz e o que eu leio é que essa foi a pior das legislaturas que esse país já assistiu, diante do quadro que compunha principalmente a Câmara dos Deputados, e nós temos convicção de que há de melhorar. Uma certa depuração aconteceu, muito embora alguns retornem, e aí também, recuperando a opinião do eminente deputado Quinalha, quem somos nós para julgarmos a vontade do povo? O povo acha que certas pessoas, a despeito de tudo que nós mostramos, eles devem prosseguir no parlamento. Então, ainda que nós resistamos à convivência, deveremos assimilar isso. Eu queria, para esquentar aqui o debate, colocar em discussão duas questões numa só, pedindo aos participantes que sejam sintéticos nas respostas. Eu não vou botar uma ordem para não ficar uma coisa engessada, e espero o bom senso de todos no sentido de realmente responderem sinteticamente. A primeira questão é de Francisco Acácio, funcionário público aqui de São Paulo. Eu vou juntar as duas. Ele pergunta qual a diferença fundamental entre o programa do governo, do PSDB e do PT. E a segunda, que eu faria aos senhores e à senhora, é o seguinte: tá bom, se vocês tiverem um minuto para, digamos assim, dizer por que o eleitor não deve votar no adversário do seu candidato, qual seria essa explicação? Quem é que começa? Está difícil? Aleluia. Olha, a diferença básica é de que o nosso programa, ele entende que o crescimento econômico é fundamental, que a sociedade só vai evoluir com o crescimento econômico. Nós não vamos permitir que o Estado continue consumindo. O Chinaglia chegou a mencionar aí, que o Estado continue desperdiçando. Não estou falando de corte, nós estamos falando de desperdício. O que houve, o que tem havido é desperdício. Investimento zero. Nós não, nós queremos investimento para desenvolvimento. O país está engessado, não há infraestrutura. A infraestrutura rodoviária é a mesma de 20 anos atrás. Não há investimentos em absolutamente nenhuma área. Saneamento se investe menos do que em publicidade. Nosso programa, o que faz a nossa diferença é que nós vamos investir em saneamento, em habitação, vamos gerar crescimento econômico. O Brasil não pode viver com esse crescimento medíocre dos últimos anos, que não gera emprego, não gera mobilidade social e gera desconforto. Essa eleição mostra claramente, o eleitor está desconfortável, o cidadão está desconfortável. A grande diferença, portanto, é que nós não vamos admitir o aparelhamento do Estado e o desperdício no Estado. O que nós estamos presenciando é um Estado, não é um Estado eficaz, nós não queremos um Estado mínimo, nós queremos um Estado eficaz. O nosso Estado é gastador, é especialista em desperdício. Nós vamos manter os programas sociais, nós vamos melhorar os programas sociais, mas nós queremos resultados com os programas sociais, e não apenas como está se fazendo hoje, meramente eleitoreiro. Marcum, pode ser? Por favor. Porque assim, eu tenho levado sempre para o plenário essa discussão a respeito do crescimento. O país cresceu vários períodos na história. Inclusive, há uma
busca permanente de comparação. O Brasil está crescendo pouco, compara lá com outros países, etc. e tal. Agora, a pergunta que tem que ser feita é quem está crescendo? Para quem? Para quem é feito o crescimento? E assim, os dados do crescimento do Brasil nesse último período, apesar de ter ficado abaixo da média de outros países emergentes, mas tem uma situação que é um divisor de águas. Nós vamos pegar as faixas da população de menor renda e elas tiveram crescimento de renda superior a todos os outros países que a gente discute que o Brasil está abaixo. Nós temos um crescimento chinês, superior ao crescimento chinês, nas faixas de menor renda no Brasil durante o governo Lula. E, portanto, eu acho que esta é a questão fundamental, entende, na divisão não só de prática de governo, mas de programa de governo. O programa do governo Lula e a ação do governo Lula teve este viés. É o crescimento com inclusão social, com distribuição de renda, é o crescimento exatamente colocando o Estado a serviço daqueles que mais precisam do Estado. E este é um diferenciador fundamental quando se debate políticas públicas, quando se debate ação de governo. Então, eu diria, entende, que esta é a diferença fundamental que nós temos em termos de programa, e muito mais do que de programa, porque assim, não adianta apenas vir e aparecer dizendo assim, nós vamos fazer, porque já governaram e não fizeram. Nós estamos fazendo. Entende? Todo o resultado, vamos investir em saneamento, vamos investir em infraestrutura. Pega aí os portos brasileiros, os portos que estão na agenda portos, os 11 portos exportadores do Brasil, é só pegar quanto que eles tiveram de investimento nos 8 anos do Fernando Henrique, quanto de investimento eles estão tendo agora no governo Lula. Se a gente pegar restauração, pavimentação, duplicação de rodovias, retomando, entende, o desmonte da malha ferroviária, agora gradativamente se equacionando, né, o problema da malha ferroviária. Quando o governo Lula assumiu, tinha nada mais, nada menos do que 40 usinas hidrelétricas paralisadas por problemas ambientais, problemas de diversas questões que estavam paralisando a retomada, entende, de uma forma mais efetiva, e tínhamos terminado de sair de um problema de apagão. Então, eu acho que este é o divisor, entende, fundamental, que é o crescimento para quem mais precisa crescer. Exatamente um crescimento com distribuição de renda, com inclusão social, e mais do que dizer o que fez, né, o que vai fazer é comprovar com o que está fazendo ou com o que já fez. E isto, já demonstramos a exaustão que nós temos números extremamente positivos e favoráveis a apresentar. Tanto que, quando a campanha esteve debatendo ações e resultados das políticas públicas, os resultados e a indicação de voto foram extremamente positivas para o reconhecimento do governo Lula. Olha, eu creio que o principal diferencial é o modelo de gestão. O Geraldo Alckmin fala muito em choque de gestão. Eu prefiro falar em gestão ética. É o fim da patrimonialização do Estado, a partidarização do governo. Essa mistura do que é público e do que é privado, essa confusão entre público e privado. Isso terá um fim no governo de Geraldo Alckmin. A redução dessa estrutura gigantesca, né, com a redução, por consequência, das despesas correntes e favorecendo os investimentos, um aumento de investimentos. A senadora fala em investimento, mas o Brasil precisa de 28 bilhões de dólares de investimentos em infraestrutura por ano. No ano passado, investiu 3 bilhões de reais. Isso é pífio, isso é nada. Se nós continuarmos desse ritmo, a médio prazo, vamos presenciar um apagão logístico no Brasil, ou seja, vamos produzir, vender e não vamos conseguir entregar. De outro lado, o assistencialismo, essa política assistencialista não distribui renda, ao contrário do que diz a senadora. É substituir a política assistencialista do governo Lula por uma política geradora de oportunidades. O que deseja a família brasileira é muito mais do que uma cesta básica, é a oportunidade de exercitar a cidadania na sua plenitude. Um governo que gere oportunidades, gerando com crescimento econômico, emprego, renda, receita pública, promovendo o desenvolvimento do país. Agora, o nosso país está amarrado a estruturas já superadas e por isso não cresce.
há necessidade de reforma. O Brasil depende delas. É por isso que nós falamos em reforma política, porque é a matriz das reformas. Mas depois da reforma política, que tem que ocorrer com o presidente da República, que tem essa capacidade de liderar, porque nós estamos no presidencialismo, e o Congresso ter a capacidade de mobilizar a sociedade para debater esse assunto, e depois reforma tributária, reforma previdenciária, a reforma fiscal, a reforma sindical, a reforma trabalhista. Dependemos de um novo modelo agrícola para o país. A agricultura está sufocada, desprezada. E como diz o Cristóvão Buarque, aliás, o senador Cristóvão Buarque, uma revolução pela educação, desde a educação fundamental ao ensino superior. São tarefas fundamentais para o Brasil se desenvolver. E, obviamente, esse é o modelo de gestão que propõe o Geraldo Alckmin, presidente. Aline. Eu penso que, pelo menos nesse momento, não dá para fazer de maneira tão cáustica na forma de 1 minuto. Mas veja, choque de gestão. O exemplo é a FEBEM? Depois de 12 anos em São Paulo, não se consegue sequer impedir, até hoje, a entrada de celular dentro dos presídios. Planejamento. Vamos ver o papel do Estado. É de planejamento? Bom, o governo passado provocou o apagão. Se nós vamos falar, por exemplo, de desenvolvimento da economia, crescimento econômico, no governo passado o Brasil quebrou 2 vezes. Hoje reclamam de que o dólar está barato. Bom, no governo passado, a dívida interna aumentou de 61 bilhões para em torno de 700 bilhões, porque houve a paridade cambial. O Brasil detinha 1% do mercado internacional, caiu pela metade. Ainda do ponto de vista de... vamos pensar o Brasil moderno, o Brasil futuro, o Brasil eficaz. Portanto, é só comparar o que o governo Lula fez na educação. Até o final do ano, serão 60 escolas técnicas federais. O Fundeb agora voltou do Senado para a Câmara, o que vai injetar quase 5 bilhões de reais em 5 anos de educação. O governo Lula criou 4 universidades públicas federais, ampliou 9 campos de universidades já existentes. Só o ProUni, aqui no estado de São Paulo, criou mais vagas do que a soma da USP e da Unicamp, 2 das maiores universidades brasileiras. É claro que não dá para comparar a qualidade. Mas vejam, se nós pegarmos aquilo que foi feito desde 1500 até 2002, o Brasil gerava cerca de 150 mil vagas patrocinadas pelo governo federal. Ao final do governo Lula serão quase 750 mil vagas. Vamos ver agora com referência à confusão do público e do privado. Veja, primeiro é uma tese, porque quando se fala que há uma confusão, devia provar. Agora, no governo passado não havia confusão nenhuma. Pegava o que era público e entregava para o privado. Exemplo, a privatização do sistema Telebrás. Está num livro chamado O Brasil Privatizado, do Biondi, Aloysio Biondi. O que ele diz lá? Primeiro, o preço mínimo estabelecido para a venda da Telebrás, 11 bilhões. Houve uma chadeira, passou para 13. Foi vendido por 22, ágio de 9. Parecia que o Brasil tinha ganho a Mega Sena Mundial. Aí o que é que ele mostra ali? Que apenas nos 30 meses anteriores a essa privatização, ou seja, 2 anos e meio, o dinheiro público foi injetado 21 bilhões no sistema Telebrás, fora décadas de investimento. Então, veja, o governo passado, na verdade... E a Vale, vendida por menos do lucro de um trimestre? A Vale foi vendida por 2 bi e pouco, e em 1 ano deu um lucro de 10 bilhões. Pois bem, então o público e o privado, na verdade, não havia como o governo passado fazer confusão. Entregou o que era público, né, privatizou as artérias do Brasil. Então... eu diria, por que não votar no candidato Alckmin? Porque ele representa um projeto que quebrou o Brasil 2 vezes, né? Criou, digamos, a ilusão de que a sobrevalorização do câmbio levaria o Brasil à mesa do primeiro mundo, e a reeleição do Fernando Henrique, ele dizia: aquele que combateu a inflação saberá combater o desemprego. Mentiu, desculpe o termo, mas se equivocou 2 vezes. Nem controlou a inflação e nem tampouco acabou com o desemprego. Neste governo, do ponto de vista de criar oportunidade para as famílias, senador, este governo gera 10 vezes mais emprego por mês, em média, do que o governo passado. Então, eu acho que nessas eleições nós devemos comparar os governos
e projetar o futuro. Aí há muita manipulação de números, né? De informações. Mas, por exemplo, de qual mistificação. seria? Eu dei fonte. É evidente que a privatização também trouxe resultados extremamente positivos economicamente e socialmente. Imagine se as empresas públicas privatizadas estivessem possuídas pelos militantes do PT, como ocorreu nesse governo. No governo passado, várias os militantes eram de quem? Nos Correios. Estava no limite da irresponsabilidade, Álvaro Dias, gravado a voz do próprio presidente da República. O Marcos Valério inaugurou essa fase da vida dele com o PSDB em Minas Gerais em 1988. Osmar Serralho, que foi relator da CPMI dos Correios, tem números que assustam. Todos os contratos do Correio estão lá identificados que começaram todos os problemas no governo de vocês. Nunca se roubou tanto nesse país como nos últimos anos. O que nós assistimos no Brasil Senador, mas o senhor pode anos, provar isso para nós? Olha, o procurador da República já denunciou a CPI dos Correios, a CPI dos bingos, a CPI dos sanguessugas, as várias CPIs já provaram isso. Sanguessugas que começou quando, senador Álvaro Dias? Vampiros que começou quando, nós temos verdadeiros sanguessuga, 70% das ambulâncias que foram vendidas em Serras e no bairro de provas testemunhais. O procurador da República denunciou 40. É o papel dele. E é evidentemente que não vai ficar apenas em 40. Aliás, essa é outra diferença. Não tem engavetador da República. Propõe indiciamento de mais de 100 envolvidos nesses escândalos de corrupção. Esse saudosismo o governo Lula não tem engavetador da República. Nos leva a discutir assuntos já superados, que deveriam ter sido discutidos à época. Se o PT não os discutiu à época, não cumpriu o seu dever. Nós estamos discutindo a realidade brasileira, esse momento, pensando no futuro. O que nós queremos é construir o futuro desse país com seriedade, acabando com esse modelo de corrupção que não se esgotou com a CPI, infelizmente, acabar a corrupção, não é com esse modelo, que demonstra estar muito vivo, porque ainda agora, há poucos dias, ele demonstrou estar com muita saúde. Nesse novo escândalo, esse gigantesco escândalo de R$1.700.000, né, para comprar dossiê. 75 veículos Gol Volkswagen 0 km na mala do funcionário enfim, do PT. A corrupção está aí, presente, viva. Nesta campanha foi um horror. Um derrame de dinheiro, senador, em vários estados. Eu queria só pedir para a gente... O PT estava quebrado há pouco tempo e, de repente, surgiu aí muito rico na campanha eleitoral. Nós precisamos de explicações de onde vem tanto dinheiro para a campanha do PT. Eu só queria encerrar a rodada com Osmar Serralho e Eunício Oliveira. Eu queria descer a algo mais concreto e provocar alguma reflexão sobre alguns pontos que eu entendo que, de alguma forma, deveriam ser enfrentados. Um deles, a reforma agrária. Eu assisti ainda nesses dias um candidato a governador no Paraná, demonstrando como uma das coisas que bem indicavam a administração como sendo coerente a elevação de 2 para 6 bilhões de reais investidos na reforma agrária. A pergunta que eu faço, e eu acho que a sociedade faz, é: por que nós insistimos em pretender proceder a uma reforma agrária quando nós temos reiteradamente em todos os assentamentos que nós, ao longo da história, temos assistido, pelo menos nos últimos 40 anos, uma permanência muito restrita dessas pessoas que estão assentadas? E se nós pegássemos esse montante, ao invés disso, investíssemos, e aí vem a provocação dos investimentos, por que nós não provocamos, por que nós não criamos empregos industriais, de forma que nós possamos competir, como temos tido a oportunidade difícil de enfrentar? Eu vejo isso no meu Paraná, na área de confecções, os chineses. Por que não investir bilhões de reais em pequenas empresas, de forma que elas gerem empregos? Uma questão. A segunda questão: por que nós não solucionamos o problema dos nossos municípios, que ao longo dos anos, independentemente dos governos precedentes e o atual, nós tivemos uma carga tributária a cada ano mais sobrecarregada e nunca pensamos no sentido de fortalecer aquele que está mais próximo da prestação de serviços, que é o município, de forma que nós tivemos a elevação da carga de 88 para cá,
apenas nas contribuições que são monopolizadas pela União, enquanto os municípios ficam de pires à mão pedindo valores do governo central. E uma terceira questão que eu colocaria, em relação, e aí já é uma questão que eu acho que nós precisaríamos de um filtro mais centrado do Legislativo em relação às práticas do Executivo. Nós assistimos um pagamento antecipado do FMI, que eu acho que ele foi muito de efeito de visibilidade. Porque o Paraná, o meu estado, que é um estado agrícola, assiste o definhamento, o entristecimento total daqueles que labutam na agricultura, carentes que estão de apoio, de recursos. Enquanto isso, nós nos vangloriamos de retirar 15 bilhões e que são fornecidos pelo agronegócio, porque é ele que dá na balança o superávit. Nós tomamos esses valores, pagamos contas e fazemos morrer, matamos a galinha dos ovos de ouro. Qual a visão que se tem em relação a isso? Eu queria pensar e provocar nos governos, em ambos. E eu me coloco aqui, de certo modo, porque eu fui posto como alguém de oposição. Na medida do possível, eu só sou assim carimbado. Acho que a partir da CPI dos Correios, quando, pelas contingências das coisas que nós fomos identificando, eu não tinha como, e nem desejava, como também não fiz, ocultar da população brasileira. Mas eu já fui até vice-líder do governo Lula no Congresso. Aqui está o meu líder, Eunício, de quem eu também fui primeiro vice-líder. E nós sempre procuramos ajudar o governo, no sentido de que tivéssemos o direcionamento que nós acreditamos fosse o correto. Apenas, agora, ao final, de alguma maneira, eu sou visto como alguém de oposição, que eu ainda não me qualifico como tal. Isso em virtude, claramente, como eu disse, pelas contingências da vida que me fizeram relator de uma CPI que a cada dia se surpreendia com os fatos que ia evidenciando. Deixo essas questões aos que, com muito mais sabedoria, com certeza, enfrentarão, já que nós estamos discutindo, alguma coisa em relação à visão do que nós temos que proceder em relação a isso. Eu não quero combater o Osmar, mas eu quero só dizer o seguinte, que me botaram na bancada aqui, na bancada governista. Porque o PMDB... Porque eu difícil a gente saber onde é que o PMDB está. Eu vou chegar lá, Marcum. Por isso que eu disse que você vai analisar bem, né? Porque me botaram na bancada aqui, porque é o seguinte, eu tenho defendido abertamente... O PMDB é o único que tem certeza que vai ser governo. Levamos o PMDB, vocês já foram governo tanto tempo, né, Aleluia. Aliás, o PFL, o que está bravo, o PFL é que não está mais no aqui, governo. Mas vamos para o governo. Mas vai voltar. Nem vai voltar. Me permita só usar um pouco desse tempo para dizer o seguinte, o porquê de tudo isso. Primeiro que é o seguinte, o governo anterior fez uma opção, não vou discutir aqui o mérito, se é errado ou correto, de privatizar o Estado. De privatizar de uma forma que nós sabemos como é que foi privatizado o Estado brasileiro, com financiamento do BNDES. Tirava-se de um canto e botava-se no outro. Depois, essa questão, eu vejo muito respeito ao senador Alvo Dias dizer que nós temos que infraestrutura, e eu fui ministro das Comunicações e sei que não houve investimento em infraestrutura. Sei que nós herdamos as estradas brasileiras sem nenhuma condição de transitar. Eu lembro que este governo fez uma opção de desenvolvimento e fez uma opção pelo social. Eu vejo muita gente criticar, mas são 11 milhões de famílias que estão recebendo essa miséria de R$90. Ora, são 11 milhões de brasileiros que passavam fome absoluta. A mãe não tinha um pedaço, um bico de pão, como a gente diz. Famílias. Como a gente diz lá no Nordeste brasileiro. São 11 milhões de famílias, ou 11 milhões de mães que cuidam dessas famílias, que não tinham um bico de pão para dar comida para 4, 5 filhos que ficavam ao redor dela ali. Então, essa é uma convicção, por que eu acho que nós devemos votar neste governo. A segunda é que eu participei com o deputado Zé Carlos Aleluia, quando fui líder do PMDB e ele líder do PFL, à época, de uma reunião no Banco Central no final do outro governo, entrando esse governo. E lá, eu saí de lá com a convicção de lutar dentro da nossa bancada, o Osmar é testemunha disso, enfrentei diversas discussões internas dentro do partido, como líder do partido, fui contestado diversas vezes dentro do partido,
porque defendia assustado. Porque quando nós saímos da reunião do Banco Central, primeiro, o dólar estava indo para R$4. Segundo, o risco Brasil era 3.600 pontos. Terceiro, a taxa Selic estava em 26%, com o DI negativo, que deu uma média de 40%, que era a previsão de inflação naquela época. Então, essa foi a herança. Hoje nós temos o dólar a metade do que era no começo do governo Lula. Nós temos hoje o risco Brasil, o menor de toda a sua história. Nós temos um país estabilizado. Nós temos do Banco do Nordeste, nós tínhamos do Banco do Nordeste, lá para citar a questão do Nordeste, um investimento médio de 250 milhões de reais por ano. No governo Lula se aplicou, em média, 5 bilhões de reais, de 250 milhões para 5 bilhões a cada ano. O Banco do Nordeste tem investido em pequenas e em médias empresas. Agora, é natural que num país que nós sabemos que cheio de desigualdades, não é fácil se governar o Brasil e barriga vazia não espera que a infraestrutura chegue para gerar exatamente esse emprego e essa renda que as pessoas que tiveram essa oportunidade de nascer no Sul, no Sudeste. Por que não fizemos uma reforma tributária? Nós pelejamos, eu era líder, nós lutamos tanto para fazer essa reforma tributária, não fizemos porque o Sul e o Sudeste não queriam que o imposto do consumo, nós já temos aqui o emprego, nós já temos a indústria, nós já temos aqui o imposto da indústria, mas o imposto do consumo vai para o Nordeste, o imposto do consumo do Nordeste vai e volta. Por quê? Com todo respeito, senador, eu era líder e sei que, inclusive, o atual candidato a presidente da República, que era governador de São Paulo, fez muita pressão na bancada, Eu lembro que numa madrugada eu tive que fazer uma emenda. Pouca gente sabe que é a emenda do CID. Pouca gente sabe, senador, que a emenda do CID, que deu 25% para os estados e deu 25% para os municípios, é de autoria do líder do PMDB à época, o deputado Eunício Oliveira, porque os governadores do Sul e do Sudeste pressionavam assustadoramente as bancadas para que não fizéssemos a reforma tributária, que ia gerar, assim, só ela poderá gerar no Nordeste brasileiro desenvolvimento. O presidente da República não pode ceder a pressões. Mas não fomos da República. Não foi nada de a pressão era do governador. A pressão era dos governadores, inclusive do governador de São Paulo, para que não fizéssemos a reforma tributária, porque ia beneficiar o Nordeste e tirar recursos daqui. A proposta veio do Executivo, depois não andou lá na Câmara. Quando existe capacidade de liderança política, prepondera a vontade política do presidente da República. Você pode perceber, não há nenhuma dúvida pode perceber que com um eventual segundo governo do presidente Lula, ele vai continuar não podendo fazer reforma, porque não tem capacidade de articular para fazer reforma. Reforma política, não foi feita a reforma política porque o governo não quis. E quem entrou no gabinete do presidente, do PFL, por causa da pressão dos governadores que não queriam discutir a questão do ICMS. Quem entrou no gabinete do presidente do PFL para discutir a reforma política foi o presidente do PT, acompanhado de nada mais, nada menos do que o tesoureiro. É evidente que o tesoureiro do PT não queria reforma política. O senhor Delúbio não queria reforma política. Não fez reforma política porque o governo não quis. Não fez reforma tributária porque o governo não quis. Eu só quero colocar a posição do PMDB na questão da reforma política. O meu líder sabe disso. Quantas vezes o governo evitou a votação? O governo não quis votar. Na questão da reforma política, eu quero deixar clara a posição do PMDB. Só um minuto, por favor. E agora nós temos 4 pontos acordados, inclusive com as lideranças. O relator da reforma política era o seu colega Ronaldo Caiado. Queria votar. E Vossa Excelência sabe que teve o apoio integral do PMDB só através não teve do governo. Eu vou dizer mais, não teve do governo, porque estava mantendo a sustentação dele na base do mensalão e o partido pequeno não queria reforma. O senhor Sandro Mabel disse na víspera nossa, na sua e minha, ao presidente João Paulo, se votarem a reforma política, eu mando assinar a CPI do Valdomiro. Por isso não teve reforma política. Isso é histórico. Ninguém pode negar. Aleluia. Eu era líder da bancada do PT à época, não era líder do governo. Assistiu essa reunião? Não. Veja, isso que você disse eu não ouvi. O que ocorreu é que 3 partidos na época... PL, PP e PTB eram contra. E obstruíram. Mas eu, como líder da bancada do PT, assinei o regime de urgência. Então, veja, uma coisa é governo, outra coisa são as posições partidárias. Então, por exemplo, é claro que hoje, como líder do governo, eu tenho que falar de forma diferente, mas naquele momento foi assim. Segundo, veja,
a reforma tributária. Parece que a reforma tributária, ela nasceu, a sua proposta, em 2003, início do governo Lula. Ela, se é incompetência do presidente, por que nos 10 anos anteriores ela não foi votada? E nós votamos ela na primeira fase. E agora, eu convido a oposição para nós votarmos a segunda fase, que são 4 pontos acordados com as lideranças dos prefeitos em âmbito nacional, que é a unificação do ICMS, o Fundo de Desenvolvimento Regional, aumento de 1% de fundo de participação dos municípios já votou tudo isso. e mais a regularização da questão dos precatórios. Nós tentamos o tempo todo, e aí é evidente que isso não se fala publicamente, temiam que o governo Lula ficasse forte demais em época eleitoral. E voltamos com esse Roda Viva especial que reúne parlamentares do governo, da oposição e nem tanto também, né, como o deputado Osmar Serralho, do PMDB, que justamente registra o fato de que ele não pode ser identificado, mas nós só tínhamos 2 bancadas aqui, eu botava de um lado ou colocava do outro, para discutir um pouco o cenário eleitoral nesse segundo turno e também a perspectiva política do país. E a impressão que eu tenho, eu acho que não estou errado nisso, é que essa eleição no segundo turno vai ser uma coisa, de um lado, o candidato do PT, o presidente Lula, buscando a reeleição, tentando fazer a comparação com o governo Fernando Henrique, e do outro lado, o candidato Geraldo Alckmin e a oposição tentando dizer que a questão central é discutir a questão da ética, da corrupção, de que nunca se roubou tanto nesse país. E a pergunta que eu faço aqui é de Vilma de Castro, dona de casa do Rio de Janeiro, que pergunta: por quanto tempo mais existirá esta comparação entre o governo Lula e o Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que, veja, ela não é uma questão apenas conjuntural e nem tampouco eleitoral. Nós aqui estamos discutindo a concepção do Estado brasileiro. Veja, você pode criticar o governo porque contratou com concurso 80 mil servidores federais públicos. Por quê? Veja, atacam às vezes o PT e o governo dizendo, olha, o governo não respeita as agências reguladoras. Pois bem, parte dos cargos criados foi, por exemplo, para estruturar a própria ANAC. Então, nós, e não escondemos isso, eu acho que isso é uma questão fulcral nessa disputa, a comparação é porque a desestruturação do Estado brasileiro serviu para quê? Serviu para terceirização. Muito mais democrático é o concurso público, porque o serviço vai ter que ser feito. E ali na esplanada dos ministérios, no governo passado, estava assim de gente contratada pelo PNUD. Salários, não se sabia quanto. Indicação, como era feita, também não se sabia. Então, nós defendemos o concurso público, é democrático. Então, veja, a comparação, ela não é apenas porque nós estamos seguros dos resultados. É porque nós, a partir do papel do Estado, a partir de cumprir ou não com compromissos. Por exemplo, o deputado Osmar Serralho fez um questionamento instigante, né? Que foi por que é que se honrou o pagamento antecipado do FMI, quando, hipoteticamente, esse dinheiro poderia ser investido, por exemplo, na agricultura. O problema é que não podia. Aquele dinheiro ficava como uma reserva para que o Brasil pagasse. Não podia ser utilizado. Então, veja, se não podia utilizar aqueles 15 bilhões, e se estava pagando juros sobre eles, então é melhor pagar e deixar de pagar juros. Então, eu acho que... Até porque, Arlindo, nós recuperamos as reservas. Não, veja, aí, evidentemente, com a dívida interna brutal dessa, a ponto de que a nossa dívida externa, historicamente, é sempre pesada, ela deixou de ter o significado maior. Mas com juro maior. muito mais elevado. Não, a dívida interna ela foi herdada, é um dos motivos que fez com que os juros tivesse que ser altos para atrair dinheiro para o mercado financeiro. Agora, veja, a queda de juros, os juros está quase a metade daquilo que atingiu no governo passado, e ainda está muito alto no mundo, é um dos mais altos do mundo ou o mais alto. Enfim, eu acho que então a comparação é exatamente para que a gente não fique no Brasil, vivendo a realidade brasileira, e falar, por que não tem o crescimento da Argentina? Ora, a Argentina quebrou, tem capacidade ociosa, né? A Argentina, digamos, deixou de pagar uma parte da sua dívida. Então, se a oposição entende que isso deve ser feito, ainda fala, nós estamos defendendo o calote. Se não é o calote, fala, de onde é que vai tirar dinheiro para fazer investimento? Então, esse debate, é melhor compararmos a nossa experiência do que comparar o Brasil com um país que tem petróleo, né? Ou comparar o Brasil com um país que vive um outro momento. É claro que se dependesse, por exemplo, da minha opinião, e aí entra um outro debate, visão do Estado. Eu, pessoalmente, não defendo a autonomia do Banco Central. Não defendo. Por quê? Porque se o Banco Central, que não foi eleito,
não apresentou um programa. Ele não pode ser questionado pelo Congresso Nacional, não pode ser questionado pela população. E nem o presidente pode interferir. Aí, resultado, na minha opinião, o Banco Central, que está fazendo esse trabalho, mas errou na dose. Aí, para diminuir um ponto percentual na inflação, comprometeu 2% do crescimento econômico. Eu preferiria que nós tivéssemos crescido ano passado mais 2% ao invés de uma inflação tão baixa. Agora, é um debate que tem que ser qualificado, é por isso que nós queremos comparar. Agora, por que a oposição não gosta de comparar? Isso é muito velho, né, Paulo Marcum? Eu acho que já na 18ª dinastia egípcia, o Tutankhamon já responsabilizava o seu antecessor pelo desastre da sua gestão. Então, isso é muito antigo. Eu acho que nós precisamos de mais criatividade nesse debate político, agora, principalmente porque haverá um confronto direto entre os dois candidatos. O que a população cobra, principalmente os mais preparados da nossa sociedade, jornalistas ou professores, eles acusam muito os políticos da mesmice, né? Que são as propostas iguais, sempre a mesma coisa. Então, nós temos que buscar algo diferente com criatividade. A modernização da gestão pública é o que Geraldo Alckmin tem proposto, né? Eu espero que o debate do segundo turno seja um debate relativamente ao presente e ao futuro desse país. É evidente que nós estamos investindo pouco, é evidente que estamos gerindo mal. O crescimento do Brasil de 2,3%, crescer mais do que o Haiti apenas, que isso é uma vergonha. Por que o Brasil cresce tão pouco quando o mundo cresce muito? Este é o debate. Quando o mundo cresceu bastante, num bom período da economia mundial, nós não podemos comparar com fases anteriores, quando tivemos turbulências na economia mundial. 4 grandes crises econômicas no mundo, não dá para comparar. É preciso verificar agora, a referência são os países emergentes como o nosso, que crescem muito mais do que o Brasil. Nós perdemos para Cuba, para Nicarágua, para o Paraguai. Por que estamos perdendo? Eu tenho, evidentemente, uma conclusão a respeito disso. Eu posso não ser o dono da verdade, não estar certo, estar errado, quero que me corrijam, mas eu creio que é a soma da corrupção com a incompetência administrativa, que faz o Brasil viver esse momento de pífio crescimento econômico, desperdiçando oportunidades preciosas. É evidente que isso nos lega o quê? A violência que cresce de forma avassaladora. O desemprego que cresce. Não adianta dizer que estamos gerando emprego se o Diese diz que é 17% a taxa de desemprego no país e que na juventude, até 25 anos, é 31%. Então, há uma legião de brasileiros aí, uma legião desempregada, uma legião de excluídos. É preciso repensar o país desta forma. O que fazer para crescer? É evidente que nós somos amarrados a estruturas superadas que impedem esse crescimento. Aí voltamos às reformas. Sem as reformas, nós não vamos nos desenvolver. Vamos deixar o passado, esquecer o passado. Mas, senador, a crítica, o candidato Geraldo Alckmin falou que não é necessário fazer, por exemplo, a reforma da Previdência. Estão voltando, vamos discutir Pedro Álvares Cabral, enfim, o que nós vamos discutir? Vamos discutir o governo de quem? Né? Nós temos que discutir o governo Lula e o que se propõe para substituí-lo. Se o modelo proposto em substituição ao modelo Lula é melhor ou não é. É isso que nós temos que discutir. Eu acho que nós estamos perdendo o nosso tempo, uma oportunidade preciosa de qualificar esse debate. No Brasil, eu não estou dizendo aqui não, no Brasil, nós temos que qualificar esse debate. É evidente que a questão ética tem que ser explorada pela oposição. Nós não vamos deixar, evidentemente, de dizer que se nós tivéssemos o índice de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a nossa. Essa é a transparência internacional com sede na Alemanha que diz, não sou eu da oposição no Brasil. É evidente, 1/3 da dívida pública do país é a responsabilidade da corrupção, dessa gigantesca dívida pública. É claro que grupos econômicos deixam de investir no nosso país em função da corrupção. O Banco Mundial anuncia que não vai mais financiar país corrupto e nós estamos elencados entre os países mais corruptos do mundo. Então, essa é a discussão que tem que se travar agora. Marcum, eu queria fazer uma reflexão com os telespectadores, porque assim, como é que as pessoas avaliam o que está sendo dito a elas? Elas avaliam, primeiro, se quem está falando
tem provas a dar sobre o que ela está propondo. Então, assim, neste segundo turno, nós vamos ter tempos iguais, né? Os debates, as questões todas, e os dois candidatos, tanto o presidente Lula quanto o Geraldo Alckmin, vão apresentar, e eu espero que seja isto, né, efetivamente o centro deste segundo turno, as suas propostas para o país. O país que a gente precisa, o país que a gente quer, o país que a gente merece. Agora, as pessoas vão acreditar a partir do que foi feito. Não só por aquele indivíduo, Lula, indivíduo Alckmin, mas pelo conjunto de pessoas que constituem e permitiram que o Lula fosse presidente da República, candidato à reeleição, e o Alckmin agora candidato à presidência da República. Portanto, não tem como não comparar o que já foi feito por estes dois personagens e pelo o entorno, ou né, aquilo que constituiu a história Lula, a história Alckmin. Então, não tem como não comparar. E aí, eu quero dizer assim, ó, como é que nós não vamos dizer, e isto bate nas pessoas, porque isto é o cotidiano das pessoas, que no governo Lula nós tivemos 19% na queda da pobreza. É o maior índice dos últimos 10 anos. É a melhor desconcentração, é o menor, né, é o maior índice de diminuição da pobreza dos últimos 10 anos. Portanto, pegou a maior parte do período que nos antecedeu, do qual o senhor Alckmin faz parte. Quando a gente vai debater, e vamos debater, não tem nenhum problema, eu acho que é muito importante a gente debater ética, nós não vamos fazer os comparativos em termos de combate às quadrilhas instaladas dentro da máquina pública. Nós não vamos dizer como é que estava a Polícia Federal no governo anterior, metade do efetivo que nós temos hoje, as operações especiais, a quantidade de pessoas que foram presas praticando corrupção, pegas, entende? Nestas quadrilhas que, na sua grande maioria, mais de 90% delas são quadrilhas que estão instaladas há 5, 8, 10, 15, 20 anos dentro da máquina pública. Então, como é que nós não vamos, entende? Ao fazer o debate, ao fazer a apresentação da proposta, para dar credibilidade, tem que dizer o que fez, tem que dizer, entende? Para poder exatamente as pessoas acreditarem. E é claro que, com a intenção de voto que o presidente tem, até o próprio resultado, né, da eleição, agora no primeiro turno, é indiscutível que a melhoria da qualidade de vida se deu de forma efetiva, se deu de forma a ponto das pessoas terem esta disposição de reeleger o presidente Lula. Se não tivesse melhorado a vida das pessoas, e se neste comparativo entre o que está sendo e o que já foi, não ter um saldo positivo, é claro que não haveria intenção de reeleger. Até porque, diferentemente de outras personalidades que compõem o conjunto e o próprio Alckmin, a questão de CPIs, de investigações e de situações de apuração não tiveram a acolhida e nem a permissão, né, de poder fluir. Só na Assembleia Legislativa de São Paulo, se me falha a memória, Arlindo, é algo em torno de umas 60 CPIs que foram arquivadas, engavetadas, teve que ir até, né, ter um recurso judicial para poder abrir. Aleluia. Eu imagino o que é que a dona Vilma de Castro está pensando. Ela e os pais daquele eletricista brasileiro que foi metralhado lá em Londres. O eletricista foi para Londres, porque não tinha emprego, senadora. Ele foi ser eletricista lá, porque aqui não tem emprego. Ele foi quando? No teu governo. Ele foi quando? Como estão indo os jovens brasileiros. O único lugar que jovem brasileiro encontra emprego é no aeroporto. Eu acho tão engraçado, aleluia, porque, entende, são quase 7 milhões e meio de emprego, 10 vezes mais do que você gerava. Mas Vossa Excelência falou 10 vezes mais do que você gerava por ano. Dona Vilma de Castro, quem está nos ouvindo, sabe que não tem emprego. Eu andei pelo interior do meu estado. Pois lá, olha, está desempregada. Eu não sei no teu estado, se no teu estado não tivesse uma receptividade às ações do governo Lula, não teria tido uma vitória acachapante de alto a baixo. A senhora está falando em time de Lula, foi bom falar em time de Lula.
Olha, Solano disse que para falar tem que mostrar prova. Lula, nem mostrando prova ninguém acredita. Ele não tem credibilidade. O problema do teu presidente é falta de credibilidade. Ele é daqueles que não vê nada. Ele não sabe nada. Compraram um dossiê por 1.700.000, ele não sabe. Tem um mensalão, ele não sabe. Não sabe nada, não tem credibilidade. Ele vai falar e vai perder, porque o povo não acredita no número dele. Eu acho tão engraçado, porque metade da população... Vamos ver, a senhora vai ver na eleição. Ele não foi ao debate, é um presidente fujão, não foi a nenhum debate. Agora vai ter que ir. Ele agora vai ter que ir. Não é que agora ele vai ter que ir, agora ele vai em condição de igualdade. Ele não iria ao debate numa condição de todos contra ele. Ele vai dizer onde arrumou 1.700.000. A Polícia Federal, sob as ordens dele, que descobriu. Foi a Polícia Federal, sob as ordens dele, que descobriu. Ele mandou esconder e foi na Justiça para a Rede Globo. A Polícia Federal, sob as ordens de vocês, não desmontavam as quadrilhas. Não publicar a foto do dinheiro. Portanto, a questão da corrupção é grave. É grave. E não adianta ficar olhando para trás. Quando a senhora fala, quem acompanha Lula? Quem é que acompanha Lula? É Lúbio. Pega o filme Entre Atos. Por que que Lula escondeu o filme Entre Atos? Porque Silvinho Pereira está abraçado com ele dentro do avião. Silvinho Pereira e Lula eram bem assim. Como era também de Lúbio, como é agora o churrasqueiro. Está proibido, está censurado? Como era o churrasqueiro. Está assim, ninguém consegue. Me arranja um para comprar. Ele vende os programas dele aqui, o Marcon diz que vende. O filme sumiu. Ninguém consegue comprar o filme, está censurado. Da mesma maneira que iriam censurar o Jornal Nacional, para não publicar a foto do dinheiro que o PT estava comprando. Aliás, hoje o delegado saiu para a terceira versão. Foi negociar com bandido. Como é que um presidente da República permite que o seu coordenador de campanha, o coordenador de campanha do candidato ao governo de São Paulo, vão negociar com um bandido? Com 1.700.000 na mala, dá para comprar 75 carros Gol, Volkswagen 0 km. De onde vem esse dinheiro, senador? A senhora podia responder. A Polícia Federal vai descobrir. Gente, senador. A Polícia Federal vai descobrir. Foi seu partido que levou o dinheiro. Responde para a gente de onde veio o dinheiro. Quem teve envolvimento com isso será punido e a descoberta é da Polícia Federal. É o churrasqueiro do presidente. É a Polícia Federal. É o homem que tomava conta da casa dele, o assessor particular, que fazia culpa com ele. Olha, evidentemente, qualquer um no país que acompanhou todas as pesquisas, em todos os momentos, e que viam que elas indicavam a vitória do presidente Lula no primeiro turno, evidentemente, precisa ter, digamos, ou uma má vontade, ou uma estratégia específica de colocar no colo do presidente Lula aquilo que ele não deve. Até porque ele foi o maior prejudicado pela operação. Porque deu errado, né? Mas veja, se der certo, ele teria eleito no primeiro turno. Mas para quê? Ele não precisava nada disso. Ele já estava eleito no primeiro turno sem isso. Veja, então, evidentemente que aquilo não era absolutamente necessário. Portanto, este petista, ou sei lá quem mais que errou, nos prejudicou a partir do presidente Lula. Agora veja, quando se fala em corrupção, fica parecendo que a corrupção é nova no Brasil. Eu vou aqui para refrescar a memória. Quando o ex-presidente do Banco Central do governo passado, chamado Chico Lopes, quando a Polícia Federal entrou no seu apartamento e pegou alguns milhões de reais guardados lá no seu apartamento, o presidente à época, o democrata, o que agora acusa o presidente Lula de não combater a corrupção, ele primeiro condenou a ação da Polícia Federal de Paris e de lá ele demitiu o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Falam de corrupção e eu acho que nós devemos combater a fundo. Agora veja, a PEC da reeleição. Houve ou não houve a compra de deputados para aprovar a reeleição? Houve. Tanto é que renunciaram. Por que é que naquela época, os hoje na oposição no governo não nos ajudaram a fazer uma CPI para investigar quem é que pagou? Não foi o presidente Lula que apareceu gravado num grampo nos jornais de maior circulação do país, onde um dos seus ministros dizia: olha, presidente, nós estamos agindo na beira da irresponsabilidade. Estamos usando o seu nome para viabilizar determinado grupo para que ele seja vitorioso na privatização. E o presidente concordou. Então, veja, eu acho que neste patamar nós deixaremos de discutir aquilo que é de fato relevante para o país, mas nós não tememos nenhum debate, até porque nós estamos apoiados em fatos. Veja, nós não podemos negar a história para poder pensar o futuro. Isso não é científico, não é científico. Então, evidentemente, que nós, a partir do que realizamos, vamos realizar mais com o presidente Lula. Bem, estamos de volta com Roda Viva. Eu queria, antes de mais nada, registrar aqui
que Jean Charles de Menezes estava em Londres desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E, ao mesmo tempo, que o filme Entre Atos foi censurado por decisão do próprio diretor Walter Moreira Salles, que chegou à conclusão que não queria que o DVD fosse exibido nesse período eleitoral. Houve uma acusação do prefeito César Maia do Rio de Janeiro, que disse que censura é censura de qualquer jeito, mesmo que seja autocensura. Mas o fato é que a decisão foi dele. Considerações finais, 1 minuto para cada um dos participantes, e eu começo com Osmar Serralho. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e, ao mesmo tempo, confessar, como relator que eu fui da CPI dos Correios, uma certa decepção com o momento histórico nosso. Primeiro, em relação, evidentemente, esse é um juízo meu de valor, e julgo que é de uma grande maioria da sociedade brasileira, o espanto diante da recondução de alguns que estavam envolvidos naqueles episódios que nós levantamos e que foram alcunhados de mensaleiros. E o segundo é que eu imaginei que depois daquela sucessiva exibição de fatos que denegriam o comportamento dos parlamentares, que aquilo pelo menos tivesse servido didaticamente de lição para que os fatos não se repetissem. Abstraindo qualquer envolvimento de quem quer que seja, eu não posso deixar de reconhecer que a mim me decepcionou muito verificar que a lição não serviu. Tivemos repetição de circulação de dinheiro, repetição de envolvimento de pessoas de alta graduação, e nós esperávamos confiávamos e torcíamos para que a CPI, pelo menos nesse sentido, tivesse tido consequências mais proveitosas, mais profícuas. Eu espero que tenha sido a última página escrita com essas tintas que envergonham o Congresso, que envergonham, enfim, aqueles que ocupam cargos públicos, que eu tenho convicção absoluta que nós todos aqui, debatedores, desejamos um país que ofereça, pelo menos sob aspecto moral, em relação aos seus comandantes, aos seus parlamentares, enfim, todos aqueles que de alguma forma exercem cargos públicos, um exemplo mais dignificante, e que nós efetivamente nos afastemos de vez de atos de corrupção que, como aqui foi assentado, terminam comprometendo o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento desse país pelos desvios que são tão comprometedores. Vinícius Oliveira, 1 minuto, por favor. Bom, eu espero que esse debate e outros tantos debates que virão contribuam exatamente para aprimorar e melhorar a qualificação dos homens que exercem cargos públicos nesse país. E que os próximos debates feitos entre os dois contendores, os dois candidatos que vão disputar a presidência da República, tenha menos dossiês e mais propostas. A população quer e vai fazer sempre esse comparativo até porque o governo passado é muito recente, então nós não estamos lá atrás, na época do Império, mas estamos comparando dados recentes entre dois governos, entre alguém que saiu do governo de São Paulo recentemente e alguém que está exercendo a presidência da República. Então não há como não comparar. E eu espero que o debate contribua para que a sociedade faça efetivamente uma avaliação de quem, como o presidente Lula, fez pelo Brasil, o que poucos presidentes tiveram a coragem de fazer, enfrentando as questões sociais, principalmente do norte e do nordeste brasileiro. José Carlos Aleluia. Olha, eu espero que nós tenhamos um governo que faça um Brasil decente. Um Brasil que não tenha um presidente que não saiba de nada. Um Brasil que não tenha um presidente que todos os seus assessores, menos o líder do governo, Justiça Feição, homem de bem, mas os outros lá do Palácio, todos se envolveram, não escapa um. Quem fez o governo com Lula? Todos caíram. É aquele jogo de dominó que o PFL mostrou, inclusive, propaganda. Nós precisamos de um país decente, que cresça. Sem crescimento econômico não vai haver empregos, e nós não estamos crescendo. Sem crescimento econômico, ele vai terminar enveredando pelo caminho do fechamento, como ele disse, que tem dentro de si um monstro, que tem vontade de fechar o Congresso. Quem fecha o Congresso, fecha a televisão também. Espero que nós possamos ter um governo de liberdade, de igualdade e de crescimento econômico. Evidentemente que para isso tem que ter um governo decente. Ideli Salvati.
Bom, acho que nós temos que aproveitar e muito bem este segundo turno que a população brasileira, né, de forma democrática, nos deu, para que nós possamos fazer o bom debate a respeito do que se pretende, o que é que os candidatos, tanto o Lula quanto o Alckmin, desejam implementar. Mas eu sei e tenho esta convicção de que o que vai nortear as pessoas é a apresentação não só das propostas, mas do concreto, daquilo já realizado e que compõe a história, né, a biografia destes dois homens, né, que tem no seu entorno todo, né, um conjunto de forças políticas e de personalidades políticas. Crescer distribuindo riqueza, crescer distribuindo o conhecimento, né, porque esta questão da educação já está colocada de forma muito clara, né, como uma das prioridades centrais agora para o segundo mandato do presidente Lula, e dizer que tudo isto vai ser apresentado e vai ser avaliado pela população. E ela, no dia 29, né, de outubro, vai estar dando a sua decisão, que nós teremos que respeitar com toda, né, a humildade daqueles que se submetem à avaliação. E eu espero que neste processo eleitoral, Marcum, a imprensa tenha a agilidade de esclarecer como você fez agora. Nós fomos aqui acusados de que jovens brasileiros estavam saindo do país por falta de emprego no nosso governo, e você já colocou que foi no governo anterior, como já colocou, né, outras questões. Então, acho que esse é um comportamento que nós esperamos, né, que nós tenhamos também de toda a mídia no acompanhamento desse processo do segundo turno. Álvaro Dias. Nós temos o dever de aprender a lição das urnas, né? O que ressalto desta campanha é, sobretudo, a generosidade do povo brasileiro. Apesar de tudo, dos escândalos de corrupção sem precedentes na nossa história, essa tragédia ética que nos assusta, a população continua acreditando, estimulando, exigindo o combate implacável à corrupção. E nós temos que concluir as investigações, exigir punição rigorosa, mas não só isso. Há aí a fase mais importante, que é da construção, a construção de uma nova imagem, de uma nova instituição pública brasileira, mais respeitada, mais valorizada, mais acreditada. Afinal, nós não podemos ignorar os sonhos e as esperanças da nossa gente. Precisamos refletir sobre o que estamos fazendo com o nosso país. Eu creio que essa é a nossa missão e devemos cumpri-la. Arlindo Chinaglia. Bem, eu creio que se tem algo nobre e tem na política, é nós trabalharmos para, pelo menos, diminuir o sofrimento humano. E, evidentemente, que num país tão desigual quanto o nosso, ainda que potencialmente rico, eu acho que nós temos que priorizar a geração de emprego, a formalização do emprego, distribuir renda através de serviços públicos de qualidade e, evidentemente, eu acho que nós temos que entender a alma popular e aceitá-la. Por quê? Evidentemente que quando nós que estamos na política damos a nossa opinião, nós gostaríamos de vê-la acatada, mas isso nem sempre ocorre. E não ocorre exatamente porque, e esse é um outro aprendizado que muitos deveriam ter, o fato de alguém acusar não significa que ele tenha ou a credibilidade ou a autoridade para fazê-lo. Portanto, eu acho que nós, serenamente, vamos disputar o segundo turno, pensando num Brasil ainda melhor. Bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a participação dos nossos debatedores e dizer que a agilidade no programa semanal às vezes não é possível. O que a gente já fez é convidar os dois candidatos, Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva, para estarem aqui no Roda Viva nas próximas semanas. A assessoria do candidato Geraldo Alckmin já informou que ele virá. A do candidato Lula disse que vai responder amanhã. A gente aguarda essa resposta. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva.